pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo. O nosso curso de História completo ele serve para concursos, vestibulares e também para militar. O que nós iremos falar hoje? Sobre História do Brasil. E-mail, historiacom1@outlook.com, exatamente isso. Facebook, Insta, celular para mensagem 3291650267 e o site curso de História completo.web.com. Desculpa aí, pessoal. Não vai não, calma. Tô gripado, tá? Estou tossindo também. Então, História do Brasil. Continuação aí, História do Brasil 26, aula pedido. Golpe da maioridade, parte 1. Teremos parte 2? Sim, parte 2. Mas, pessoal, antes de entrarmos aqui na subida aí, na antecipação da maioridade de Dom Pedro II, para começar a governar o Brasil, antes da idade, aí no caso 21, desculpa aí, pessoal, temos que observar um contexto político até a chegada desse golpe da maioridade. Pessoal, nós temos que observar como que se deu esse avanço até essa forma de você voltar o governo na mão do imperador e antecipar a sua maioridade. Esse contexto político, pessoal, é interessante vermos para poder entender o porquê dessa antecipação da maioridade. Beleza, pessoal? Primeira coisa, nós temos que falar aí de duas partes aí, de duas ideias vinculando aí nesse período, os chamados conservadores e os chamados liberais. Quem que eram esses conservadores? Grandes proprietários de terras, né, os principais aqui proprietários de terra com grande dinheiro, né, com o governo central aí ajudando e tendo o respaldo aí do governo central, magistrados, burocratas, grandes comerciantes, grandes burgueses aqui nesse momento. Então é a elite da elite. Já os liberais, nós temos a elite? Sim. Mas aqui nós temos uma classe média urbana, pequenos burgueses. Nós temos aqui proprietários de terra, sim, mas proprietários de terras que ainda não tem ainda um grande respaldo do governo central, não tem uma participação muito grande na política do Brasil, né? O governo central não dá uma ideia aí para uma ajuda e tudo mais. Então, nós observamos essas duas ideias, conservadoras e liberais. Lá da ideia nós falamos dos regressistas e progressistas. Beleza, pessoal? Ok. O triunfo liberal. Quando que se dá o triunfo liberal? A ideia, os liberais conseguem chegar ao poder e começam a fazer as reivindicações e começam a editar atos para suas melhorias. Um exemplo é o tal do ato adicional, criando, nesse caso aí, principalmente as assembleias provinciais. Então, nós temos esse triunfo liberal dentro do chamado período regencial de 31 a 40. Nós observamos que esse período do triunfo liberal se dá da abdicação de Dom Pedro I em 1831 até a renúncia de quem? De 37? Não! A renúncia do regente Padre Feijó. Beleza, pessoal? Ok. O que nós temos que observar? Lá no nosso último vídeo, né, lá no primeiro vídeo de período regencial, nós chegamos até esse cara aí do Padre Feijó. Paramos nele. Falamos que depois das divergências que teve dentro dos seus ideais com o pessoal dos liberais, ele vai sofrer uma oposição muito grande de ambas as partes e vai prejudicar e levar à sua renúncia em 1837. Ok. No seu lugar agora entra um cara chamado Araújo Lima. Pessoal, esse Araújo Lima nós vamos falar daqui a pouco. Mas no seu governo você tem que observar o quê? A fundação do Colégio Dom Pedro II. A criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.
Errei. Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Mas, o que nós temos que observar aqui? A ascensão, após a renúncia de Feijó, a ascensão em 1837 de Araújo Lima, marca confiavelmente o chamado regresso, ou também chamado de, regresso conservador. Ou seja, tudo aquilo que foi dado como autonomia, como as ideias liberais, agora serão repensados com ideias conservadoras. Ou seja, você vai observar aqui a volta da centralização do poder na mão do governo central. Beleza, tranquilo. Qual que era o objetivo dessa centralização no poder? Se via com essas revoltas que a integridade territorial do Brasil estava ameaçada. Consequentemente, atos conservadores com o objetivo de manter a integridade territorial e a estrutura social, econômica e escravista da época. Ou seja, se nós temos revoltas, isso está indo de encontro aos interesses, né, a integridade territorial, porque estamos falando de ideias federalistas, né, e o que nós estamos observando ainda mais? Estão indo de encontro com o interesse de proprietários escravistas. Ou seja, essas ideias liberais estão batendo de frente contra quem? Contra os chamados proprietários escravos. Beleza, pessoal? Ou seja, está indo de encontro dos interesses. Então, nós vamos observar nesse regresso conservador, que vai começar aí com Araújo Lima, essa ideia de voltar, de centralizar o poder tudo na mão do poder central, da coroa, do Brasil e tudo mais. Você vai observar atos, que esses atos serão para quê? Centralizar. Se ele está tentando centralizar o poder, atos centralizadores. Que tipos de atos são esses? Pessoal, muito importante essa tal agora da lei de interpretação do ato adicional de 1840. Ou seja, de 12/5/1840. 12 de maio de 1840. A lei da interpretação do ato adicional. Uma nítida resposta, uma nítida força conservadora sobre os interesses das províncias. Por quê? Essa lei de interpretação do ato adicional dizia que era uma forma de diminuir o poder das assembleias provinciais. Como assim, pessoal? Nesse caso, as províncias agora não poderiam mais nomear presidentes e nem mesmo alguns funcionários provinciais. Ou seja, esse poder passaria de novo para a mão do governo central. Seria a diminuição do poder sobre as assembleias provinciais. Uma forma de você centralizar o poder, porque você está nomeando o presidente da província, óbvio, e funcionários estratégicos dentro da província. Beleza, pessoal? Outra coisa, outro ato, será a reforma do Código de Processo Criminal. Isso vai acontecer em 1841, pessoal. 3/12/1841. Mas é uma forma também de centralizar o poder nas mãos do governo central. Agora, era a ideia de transferir o poder judicial para o governo central. Ou seja, a ideia de nomear delegados provinciais e também regionais, nesse caso, seriam incumbência agora do ministro da Justiça. Ou seja, seriam ligados ao governo central. Beleza, pessoal? Então, o que nós temos que observar aqui nesse momento? Antes do golpe da maioridade, você tem o chamado regresso conservador com o tal do Araújo Lima. Ou seja,
É a forma de você centralizar o poder de volta na mão do quê? Do poder central de Rio de Janeiro. Ou seja, é uma forma de diminuir a autonomia das províncias, diminuir a autonomia dessa elite local que está tentando se revoltar, se separar, continuar a ideia de ter a unificação territorial, apelar pela integridade territorial e principalmente fragmentação vai de encontro ao quê? Interesses locais, interesses de elites, interesses socioeconômicos escravistas. Beleza? Um nome bonito aí pra vocês aí. Tranquilo? Na nossa próxima aula, golpe da maioridade, parte 2. Ok? Tudo bem? Tudo jóia? Valeu.